Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podes, o podcast do Espírito Santo. Eu sou Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a Mirela Souto, ela que é especialista em gestão de resíduos, presidente do Instituto Marca Ambiental e uma das principais vozes aí da sustentabilidade empresarial aqui no Espírito Santo. Mirela, seja muito bem-vinda ao Podes. Muito obrigada, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Mirela, e para a gente começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, como é que se define sustentabilidade dentro dessa lógica empresarial? Então, Rubens, a gente quando fala de sustentabilidade, que é um termo, né, que vem ali de 1992, que a gente falava em desenvolvimento sustentável através ali da Eco 92, lógico que é um termo que já surgiu há muito mais tempo, já tinha surgido há muito mais tempo, a gente trouxe essa nova perspectiva. A gente entendeu que os recursos eram finitos, né, e que nós, enquanto sociedade civil, também tínhamos que nos envolver nesse processo. Eu acho que ali foi o grande marco que a gente entendeu que o desenvolvimento sustentável tinha a ver com as gerações futuras, como que a gente queria chegar, né? Apesar de que é muito difícil, eu entendo, que fazer essa roda girar de uma forma correta, né? Porque a produção ela existe, os recursos estão sendo utilizados para que essa produção exista. Como a gente equalizar tudo isso? Exato. Como ser sustentável, né? Sendo que eu posso ter atitude sustentável, a minha empresa pode ter caminhos para ser mais sustentável e a gente conseguir equalizar os problemas, né, da humanidade em função dos nossos recursos do planeta. Então, o desenvolvimento sustentável surge com essa pegada, né, que a gente enxergue o futuro de uma forma melhor e mais equalizada em relação à questão ambiental. E isso é extremamente necessário, né? A gente entende hoje que é muito necessário porque a gente está sofrendo muitos reflexos desse processo desse processo ambiental principalmente. Mas a sustentabilidade, há muito tempo, ficou vinculada, parecia que era uma questão ambiental, né? Mas existe o que a gente chama do tripé da sustentabilidade. É você olhar o social, o econômico, né, e o ambiental de uma forma mais equilibrada. Então, mesmo quando eu falo de ESG, né, essa sigla que ficou tão na moda, né, que eu também falo do econômico, eu também falo do ambiental e falo da governança. Porque também se entendeu que se eu não tivesse essa base de governança na minha instituição, eu não conseguiria segurar os dois outros, né, as duas pilares, outras, exatamente, os dois outros pilares. E aí o empresário começou a perceber que isso era positivo, né? A gente poderia sim ter uma visão de mercado mais ambiental, mais social e ter uma governança ali na minha mão de uma forma mais equilibrada, de forma que eu pudesse ser mais transparente, mais ético. Então, essa junção de informações faz com que esse assunto esteja tão em evidência. E o envolvimento das pessoas é determinante, porque, beleza, as empresas têm que fazer a parte dela, o governo tem que fazer a parte dela e a sociedade tem que fazer a sua parte também. Óbvio que a gente não está aqui dizendo o peso disso. Sim, sabe? mas então, todos estão envolvidos. Todos estamos envolvidos porque a gente quer manter a sobrevida, né, do nosso planeta. Então, é nesse sentido que a gente vem clamando, né, todos os organismos que façam essa questão da sustentabilidade ser positiva. E daí, quando eu falo, e as empresas? Então, como entra? Exatamente isso que eu ia perguntar. Quais seriam os primeiros passos aí para as empresas podem fazer? Para a empresa se tornar sustentável. Pensa que uma empresa é um veículo ali onde várias pessoas estão, transitam habitam e tal. Apesar do Brasil ser complexo, né, você também equalizar tudo isso, Sim. devido ao alto custo do Brasil que a gente tem nas nossas empresas. Mas ela
quando ela começou a perceber, e imagina, eu tenho várias pessoas trabalhando numa empresa, então eu sou um veículo influenciador também. Exatamente. Né? Então, ela percebeu que ela também tinha ali, estava no centro do processo. E, lógico, as políticas públicas, né, determinam o que é um processo de licenciamento ambiental. Né? Então, hoje eu vou fazer o licenciamento ambiental de uma grande indústria, eu tenho, sobretudo, muitas condicionantes a cumprir. E quando eu tenho essas condicionantes a cumprir, com certeza, por trás de tudo isso tem as leis. Exatamente. Então, quando eu falo de uma política de educação ambiental, eu não estou fazendo isso, às vezes, porque eu acho bacana. É porque a lei me exige, o licenciamento me exigia. Entendeu? Então, isso foi tomando uma forma e uma força, né, da sociedade que vou dizer que é uma exigência que a sociedade fez em relação às empresas, mas é uma forma que as empresas passou a se projetar em cima do que as leis também se permitiam. Sim. Então, assim, quando eu acho que eu estruturo a minha empresa, não dá mais para eu pensar só no econômico. Tem que ter esse viés implementado. Mas aqui, eu faço o quê, então? Pois é. Né? Qual é o primeiro passo aí? Quais são qual o caminho das pedras? Qual o caminho das pedras? Primeiro é você entender o que é a sustentabilidade para o seu negócio. Entender o que é a sua empresa para diante disso, né? Então, assim, o que é a sustentabilidade para o meu negócio? Né? Na visão da minha empresa. Como que eu posso envolver a minha equipe? Como que eu posso envolver os times que estão ali, né, desenvolvendo um trabalho? Então, eu acho que começa por aí, entendendo, né, a sua empresa e que forma eu quero colocá-la para o mercado. Né? Todo mundo é capaz de entender isso? Sim, hoje você tem muitos mecanismos. A padaria pode fazer isso. Né? A padaria pode ter ações tanto sociais quanto ambiental, como é que é o forno dela, como é que ela utiliza a água, como ela utiliza a energia dela, como que ela se coloca em relação ao público. Então, dá para você fazer esse grande diagnóstico e colocar as ações em prática. Né? Sustentabilidade dá para dar lucro? Pode melhorar a competitividade da empresa? Olha, óbvio que a gente está falando de diversos tipos de empresa, mas com certeza a empresa que hoje está conectada com o tema, ela pode se valer desse tema para ser mais lucrativa. Né? Ela pode trabalhar de uma forma que principalmente as grandes indústrias que colocam produtos no mercado, como que ela coloca no mercado, haja vista que o consumidor está muito mais exigente em relação a isso. E quando a gente fala de consumo, quem determina o jogo é o consumidor. Exato. Né? Então, qual a diferença de uma empresa que trabalha com todas as técnicas, dentro de uma ética, para aquela que não faz isso? Porque hoje as informações são muito voláteis, elas chegam muito rápido a todo mundo. Né? Então, o poder de escolha do consumidor que vai fazer total diferença no que você coloca no mercado. Né? A gente tem um dado aí que quase 50% dos empresários tem uma visão aí de que sustentabilidade está diretamente ligada a mais custos. Essa visão ela já é um tanto quanto ultrapassada, não, Mirela? Claro que se você vai implementar uma ISO 14000, por exemplo, que está focada ali na questão ambiental, você vai ter que lançar mão de muitos custos. Mas aí vai depender de que patamar você está, sabe? Porque uma ISO 14000, a empresa implementa para ela atender algumas certificações, porque o cliente dela está exigindo isso dela. Né? Não tem nenhum lugar que diz que ela é obrigada a fazer isso, mas depende do nível que ela se coloca. Então, é custo nesse sentido, né? Da implementação das melhorias. Né? Mas essa melhoria ela pode ser continuada, eu posso fazer isso, né, de forma a entender o que a minha empresa, onde a minha empresa quer chegar, como que eu vou chegar lá, né? Então, eu acho que hoje existem empréstimos, financiamentos para as empresas que têm um índice melhor de sustentabilidade, né? Que está performando nos seus relatórios de sustentabilidade de uma forma melhor. Então, há várias
maneiras de você interpretar, mas tudo vai depender do nível que está a sua empresa. Você E não um vai retorno... exigir, né, de uma empresa pequena, de pequeno porte, ou às vezes um MEI, para fazer né, todos esses processos acontecerem. Tudo vai depender de como é o nível que a empresa se está colocando no mercado. Agora, seja como for, vai haver um retorno natural disso. Sim, com certeza. Eu vou ter clientes mais qualificados a partir do momento que eu estou mais qualificada. Exato. Né? Então, o mercado é assim. Como é que a gente pode medir, Mirela, o impacto ambiental de uma empresa? Existem mecanismos, existem ferramentas para se medir? Sim, existem relatórios, né, de impacto que você faz e mede ali qual o seu impacto na sua comunidade, qual o seu impacto dos serviços que você coloca no mercado. Por exemplo, eu trabalho na marca ambiental. Existem esses relatórios para eu entender. Eu faço que impacto ali na comunidade? O que eu posso minimizar para não ter um problema com aquela comunidade, um conflito com aquela comunidade. Em relação aos meus recursos hídricos, aos meus recursos atmosféricos. Então, tem várias formas de você medir os seus impactos. E os seus impactos estão diretamente ligados ao que você coloca no mercado, a qual é o objetivo daquela empresa, sabe? Então, assim, a empresa é uma empresa grande, uma grande indústria, né, que trabalha com determinado produto, né, que é uma exploração de algum produto, de uma indústria mais pulsante, ela vai trazer aí os seus impactos de forma mais relevante. E aí vem os condicionantes ambientais para dizer para você assim, né, olha, você impacta aqui, o que você vai fazer para minimizar esse impacto? Né? Como que você vai fazer equalizar isso aqui? Eu retirei não sei quantas árvores, vou ter que replantar isso. Então, tem todas essas formas já e mecanismos para você minimizar o seu impacto, medir o seu impacto, né? Então, assim, imagina nós, né, enquanto ser humano, eu falo sempre, nós também temos os nossos impactos. Quanto de resíduo você produz por dia? A gente deveria fazer esse cálculo, né? Então, assim, estatisticamente, é 1 quilo, né, por habitante dia. Uau. Né? Então, assim, e a gente pensa, para onde vai todo esse resíduo? Como é esse caminho? Eu botei ali na minha porta, desapareceu? Como que ele chegou? Para onde ele foi? Né? O que isso determina no meu processo? Então, quando a gente olha, estatisticamente falando, quase 40% das cidades brasileiras, das 5.000 e poucas cidades que existem no Brasil, 40% ainda destina seus resíduos de forma inadequada, é um número muito elevado ainda. Como que a gente vai? Por que isso acontece? Por que os municípios não têm a sua gestão pública, né, de forma correta, com destinação correta, com processos de reciclagem, com processos de coleta seletiva? Então, é uma evolução, sabe? Quando eu comecei a trabalhar na área de resíduo, eu lembro que era 70%, 80% dos municípios brasileiros que tinham. Beleza, a gente andou devagar? Andamos. Se a Política Nacional de Resíduo é de 2010 e a gente está agora, né, 14 anos depois, 15 anos depois, né? Então, assim, o que a gente, nesses 15 anos, avançamos? Sim, avançamos, deveríamos ter avançado mais. E mais rapidamente. Né? Deveríamos ter um processo de coleta seletiva nos municípios, né? Por que isso ainda não acontece? Então, tem várias traves aí que impactam diretamente nesse processo. Então, são os gargalos aí, né? Exato. A marca ambiental e o Instituto Marca, eles ajudam empresas aí também a se tornarem mais sustentáveis? Sim, e como que vocês fazem a gente isso? tem uma carteira, né, de resíduo hoje, uma carteira de trabalho muito acirrada, porque a marca hoje, de quando surgiu, né, há 30 anos atrás, exatamente o que a gente está falando da operação do aterro sanitário agora em agosto, fez 30 anos, né, o quanto a gente evoluiu numa visão da reciclagem, né? Então a gente tem hoje dentro do site da marca 14 indústrias, né, e indústrias que processam diversas tipologias de resíduo. E a própria marca que tem o seu carro-chefe ali do aterro sanitário, que produz já a energia do biogás, né? Então, olhando no tempo, 30 anos é uma empresa jovem, né?
uma empresa madura, mas uma empresa jovem, o quanto a gente já avançou no nosso estado e também tem algumas frentes em outros estados. Então, quando eu falo que a gente tem um processo de reciclagem muito acirrado, e ainda é pouco, né, para a gente, pelo quanto de matéria-prima que a gente hoje ainda, né, demanda ali para o aterro sanitário, de resíduo que poderia ser reciclado. Então, a gente tem desde resíduo da construção civil, a gente tem ali resíduo plásticos, embalagem, resíduo de descomissionamento de petróleo, óleo de cozinha, né, resíduo eletrônico. Então, se você pensar nas diversas tipologias que a gente, enquanto ser humano, produz, né, você imagina, se você for fazer a sua coleta seletiva residencial, você vai ver que você tem ali o resíduo orgânico, né, do que eu produzi ali e que a gente não tem nenhuma forma de reutilizar, né? Porque apesar da marca ter um processo de compostagem muito bacana, a gente ainda não faz isso nas casas das pessoas, né? A gente não tem uma coleta seletiva de orgânico, né? E é difícil, é uma quantidade muito grande de resíduo que a gente produz, né? Então, eu lembro quando a gente começou com Vitória, a gente produzia ali 700, 800 toneladas dia, só que o município de Vitória hoje é 1.500 toneladas, né? Então, mais que dobrou. Mais que dobrou. Então, quanto mais industrializado uma cidade, mais industrializado um estado, mais resíduo a gente produz, porque a gente tem como consumir mais e produzir mais esses resíduos. Então, é uma questão que envolve todo mundo, não é individualizado, não está vinculado a uma única empresa. Sim. Todo mundo produz resíduo. E o que eu faço com resíduo que a população produz e o que eu faço com resíduo que uma indústria produz, que uma empresa produz, né? Então, essa carteira que a marca atende é diversa. Né? Então, a gente atende todo tipo de indústria. E quais os principais erros que as empresas cometem ao tentar aí, implementar a sustentabilidade no seu dia a dia? Tem assim, eu não acredito que tenha um erro. Tenha, talvez, uma falta de olhar para esse tema ainda. Né? Na hora que ela se despertar para isso, às vezes eu converso com alguém que é da área de engenharia. Né? Minha empresa faz engenharia, ela faz estradas, ela faz construção de prédio. O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Exato. Você constrói prédio, você produz muito resíduo. Então eu tenho que estar conectado com isso. Eu construo estrada, eu também vou produzir outros impactos na região que eu estou construindo. Então, assim, não é um erro, é uma falta sabe? De você prestar atenção ao tema e falar o que eu posso fazer dentro do orçamento que eu tenho para essa obra para minimizar aqui ou para ter uma gestão do meu resíduo de uma forma diferenciada. Ou de repente, né? Mirela, desculpa te interromper, ou de repente incluir sustentabilidade no planejamento estratégico da empresa seria uma alternativa? Claro, toda empresa, né, na hora de fazer o seu planejamento de curto ou de longo prazo, deve pensar nisso, né? Deve pensar, poxa, o que eu posso fazer? E a gente trazendo isso para a realidade brasileira, né, que 80 e poucos % das empresas são micro e pequenas empresas, como que essas empresas também podem se inserir nisso? Né? Então, isso é um movimento que vem crescendo, né, através de alguns órgãos que conduzem essas indústrias, essas pequenas empresas, para que a gente também olhe, né, o que eu, enquanto pequena empresa, posso fazer no ramo da sustentabilidade. Né? Por então, menor que seja, tem alguma coisa a apresentar. Né? Você pode ter empresa e pode falar assim, olha, na minha empresa, por exemplo, eu não utilizo material plástico de um único uso. Eu busquei uma alternativa aqui e que eu posso divulgar isso. Eu uso papel reciclado. Às vezes a empresa faz muita coisa, mas ela não tem isso conotado, sabe? Ela não presta atenção nessas questões. Eu uso água de reuso, eu utilizo uma energia mais limpa, eu
sabe? É importante a gente observar. É igual Isso quando tem você que começar a faz fazer parte do dia a do dia, né? De todo mundo. De todo né? mundo. Então, quando eu faço, por exemplo, um evento, eu penso que aquele evento pode ser mais sustentável, né? Pois Então, é. eu estou falando assim, de uma forma global. Eu cheguei aqui nesse estúdio, eu já entendi o que você produziria aqui de resíduo, né? Então, assim, cara, eu olho que aquela lâmpada ali um dia vai virar um resíduo, né? Então, eu posso ter uma lâmpada mais inteligente para, né, para eu ter uma energia mais durável, sei lá, né? Um equipamento mais inteligente. Enfim, né? É o mesmo carinho que você tem por uma câmera dessa. É entender o seu negócio e verificar como o seu negócio está inserido nessa cadeia. Nesse contexto. Não tem segredo, concorda? Muitas empresas não estão ali, que comércio, por exemplo, não vai e trabalha seus funcionários para atender bem o cliente. Se eu colocar isso na sigla ali ESG, eu posso dizer que isso é governança. Sim, sim. Entende? E o que é o social? Eu tenho uma padaria e faço parte, né, do Dia do Pão. Eu estou fazendo social. Eu classifiquei isso como social. Na minha padaria eu faço coleta de óleo de cozinha usado, né? Isso é ambiental. Então, é no sentido de você ter a sensibilidade de olhar para o seu negócio e falar assim, poxa, eu posso ser mais sustentável e eu posso sim estar conectado com esse tema tão importante. E aí faz bem para a empresa e faz bem para o mundo. Exatamente. Uma das questões que a gente até conversou um pouco antes aí foi a economia circular. Certo. Né? Como é que ela é aplicada aqui no Espírito Santo? Você tem ideia de como é que as coisas funcionam aqui? A gente está engateando ainda na economia circular. Pouco. É muito. A gente fala de economia circular ainda de uma forma que ainda é muito incipiente. Por quê? A gente tem um padrão de produção. A gente produz, a gente consome e a gente descarta. Sim. Que a gente chama de economia linear. A gente vive nessa economia. E quando eu penso no circular, eu estou pensando, porque muita gente fala assim, economia circular é reciclagem. Não somente. Porque eu vou pensar no produto desde o momento que eu vou desenhar esse produto. Eu vou desenhar esse produto com itens, né, mais duráveis. Eu vou fazer com que um aparelho eletrônico, por exemplo, dure mais. Eu tenho um designer que vou usar um material que ele vai ter que ser reaproveitado. Então, eu pensei no produto, né? Eu busquei alternativas para o meu produto, eu busquei alternativas para confeccionar esse produto, eu descartei. Aí sim entra a reciclagem. Eu não simplesmente descartei e acabou. Eu tenho que mandar isso para um outro processo para que ele se transforme em um outro produto e retorne para a cadeia produtiva. Um exemplo para ficar mais fácil, Mirela. Então, quando eu falo vamos colocar aí, vou construir uma caixa d'água. Sim. Né? Uma caixa d'água plástica, né? Eu pensei no design dessa caixa d'água, eu vi que tipo de resina que eu poderia utilizar, eu pensei que essa resina pode ser mais durável, eu penso que essa resina, esse produto, ao quebrar ou descartar ele pode voltar para um processo produtivo. Então, eu fiz ele retornar, virou um polímero de novo e retornou para o mercado. Sim. O vidro é muito característico assim, o vidro é um produto 100% reciclável, mas quando eu crio um vidro rosa, um vidro verde, um vidro azul, eu dificulto esse processo. Mas só que a gente não percebia isso, eu criava um vidro azul porque era bonito, porque eu ia chamar a atenção do meu consumidor, né? Não porque ia ser eficaz na hora de descartar esse produto. Então, hoje tem que se entender a cadeia toda. A cadeia como um todo. Então, a Política Nacional de Economia Circular, que acabou, né, de passar aí pela Câmara dos Deputados e ser aprovada, né, segue para o Senado e depois para a sanção presidencial, lá tem um dispositivo, né, que vai dizer que para fazer esse produto aqui eu preciso de X% de material reciclado. Então, isso vai aquecer esse mercado da reciclagem, com certeza, e vai fazer com que a gente entre de fato através de uma política pública no processo.
Eu te peguei um dado aí do IEMA de 2024 que dá conta de que apenas 4% dos resíduos sólidos aqui no estado são reaproveitados. Esse número é a nível Brasil. Brasil. O que acontece? Nós temos... Aqui a gente está melhor ou está pior? Eu não tenho esse número para te dizer se a gente está melhor ou pior. Eu acho que a gente está melhor. Se eu trazer a minha realidade do Parque de Ecoindústria da Marca Ambiental, mais de 20% do resíduo que entra é de alguma forma reciclado, né, através dessas 14 ecoindústrias, a gente tem variável, mas a gente tem números hoje concretos, né, de percentual concreto. Então eu acredito que o Espírito Santo esteja melhor. Mas quando eu falo a nível Brasil e falo desses 4%, que do ano passado para esse ano teve uma variável, a gente tem esse número através do panorama de resíduos que a Abrel, que era a Abrelp, agora é a Brema, lança no mercado. Como que ela faz essa estatística? Ou eu faço através do MTR, que é um mecanismo que eu registro quanto de resíduo eu circulei no mercado, e aí sim eu posso chegar a esse número. Ou eu tenho o levantamento que se faz junto às prefeituras do Brasil inteiro. Chegar a essa cifra também através do que a gente coloca no mercado. Então, eu falo que do resíduo urbano, de 4%, já que o panorama o ano passado trouxe 8%, né? Melhorou, já melhorou. Dobrou. Mas eu tenho países que reciclam ali mais de 40% dos resíduos que ele coloca no mercado. Esse é um dado extremamente importante para dizer assim, olha, esse mercado é grande. É possível ganhar muito dinheiro ainda com reciclagem. Com esse mercado. E pensando nisso... Entender esse mercado é por aí. Quais os resíduos, pensando nessa possibilidade aí de negócio, quais os resíduos aí que têm um potencial maior de valorização, e principalmente aqui no estado, pensando no Espírito Santo? Então, a gente tem... o Espírito Santo não produz aqui muita coisa que coloca, né, quase nada do que ela coloca nas gôndolas do supermercado, por exemplo, e estou falando aqui de resíduo urbano. Quando eu falo de resíduo urbano e quando eu olho o resíduo de forma da indústria. Quando eu pego, por exemplo, 8% do resíduo só é reaproveitado, é reciclado, dos números que a gente tem. Mas quando eu olho, por exemplo, uma tipologia, metal, por exemplo, eu tenho mais de quase 100%, desse resíduo, né, que é colocado no mercado, é reaproveitado. Então eu obtive esse número através do que a gente coloca no mercado. Ou seja, eu estou olhando as tipologias. O plástico chega ali a 23%, o vidro chega a 18%, né? O papelão, mais de 40%. Então, assim, eu tenho cifras muito diferentes. Óleo vegetal. Óleo, né? Eu olhei de forma diferente esse número, né? Agora, o que o mercado hoje da reciclagem aqui no Espírito Santo absorve muito? Resíduo da construção civil, né? A gente tem algumas indústrias transformadoras, né? A gente tem uma indústria dessa, que é a Vila Recicla, lá no site da marca. Pneu, né? Então a gente tem aí a Pneuvix, que faz um processo de pneu muito interessante, né? Óleo de cozinha, a gente tem a Biomarca, que faz óleo de cozinha. A parte de resíduo metálico, tem várias empresas, né? Ou ela transforma, ou ela só agrega e vende para uma grande recicladora, ou para um alto forno, né? Ou para uma mineradora. Então você tem essa possibilidade também. A gente tem um resíduo orgânico. Óbvio que eu tenho o meu universo ali na marca ambiental, mas a gente sabe Aliás, que... tem uma galera aí na marca ambiental, exatamente, né? nessa teia aqui que a gente, né? Vou mostrar aí. Que a gente vem trabalhando, né? Para que são 14 indústrias e que a gente chamou, né, de parque de econegócios. E a maioria dessas ecoindústrias, que são todas da reciclagem, né, faz parte também do sindicato da reciclagem, que é o Sim Reciclo. Então, são essas empresas que estão preocupadas em fomentar esse mercado, em fazer esse mercado ser mais próspero, né, e a gente ter o resíduo de transformação. Então, por exemplo, nós temos a Biosolvit, é uma empresa que ela
hoje trabalha uma patente verde só com resíduo de PET. Uau! Então ela faz o quê? Polímero que atende a Vale nas suas leiras, né, de minério. Então, assim, é uma patente que demorou 10 anos para ser concluída aqui na UFES e é a primeira patente verde da Vale. Isso traz muita propriedade para o nosso estado, sabe? Sem dúvida. Às vezes a gente não tem essa notícia, mas quem está no métier, né, quem está no mercado da reciclagem, sabe que isso acontece. Né? Então, a prosperidade desse mercado vem muito dessas indústrias. Como que eu posso fazer isso ser mais positivo? Né? Tendo políticas públicas que faça com que o resíduo plástico, o resíduo de papel, o resíduo metálico, né? A gente tem um direcionamento melhor. Essa política da economia circular pode contribuir sobremaneira com tudo isso. Sem dúvida. Né? Então, assim, é um caminhar. É um dia a dia, um passo depois do outro. Exatamente. Inteligência artificial e internet das coisas já estão sendo utilizadas nessa área? Então, São tecnologias que revolucionam tudo, né, na verdade. Foi importante você falar sobre isso, e estou até envolvida agora com um projeto de patentes, né? Então, às vezes, a gente tem uma tecnologia que já foi patenteada, que já foi licenciada, que a gente utiliza essa tecnologia, que um dia foi, né? E a gente, às vezes, nem sabe que ela foi uma propriedade intelectual, né? Então, assim, eu acho que a inteligência artificial hoje permeia tudo, sabe? Você querendo ou não, você vai entrar nesse processo, sabe? Então, eu tenho muita tecnologia embarcada, mas, às vezes, são tecnologias ainda inacessíveis. Né? Hoje mesmo, eu visitando uma planta que faz a parte de descomissionamento lá na marca, e cheguei lá e vi uma esteira, que é uma esteira de separação, que eu não tinha visto ainda. Né? É uma tecnologia? É uma tecnologia. Sim. Ela ainda exige muita mão de obra? Sim. Né? Muita mão de obra ali envolvida, mas ela é uma tecnologia embarcada que alguém um dia criou para separar resíduo. Né? Lá no caso eles trabalham só com esse resíduo, que aí separa a resina, separa o metálico, separa os tipos de metálico. Então é muito interessante esse processo, ver esse processo acontecer, que você às vezes há muito pouco tempo você não via. Porque onde há um lixão, há pessoas ali catando, né, coletando aquele resíduo, e aí você tem essa poluição visual e assim, é complexo, porque ali onde tem um lixão, eu tenho a poluição do lençol freático, eu tenho a poluição, né, atmosférica, porque o resíduo na decomposição, ele libera metano. Metano é 28 vezes mais poluidor do que o CO2. Então, a gente tem muita coisa para estudar na área de resíduos, sabe? E quando a gente vê qualquer empresa vai implementar qualquer projeto de sustentabilidade, por onde ela começa? Pelo lixo. Vamos pensar aí, políticas públicas. E existem incentivos fiscais aí para empresas que investem ou que queiram investir em gestão de resíduos? A gente ainda, eu acho que é um dos itens que a gente busca muito, né, enquanto no mercado empresarial, quando todo mundo, né, do mercado, através do sindicato, por exemplo, estuda ou fala políticas públicas no sentido de incentivo, é uma das coisas que a gente coloca de uma forma, assim, no topo da pirâmide, sabe? Como que a gente pode fazer, porque esse é um mercado que ainda não tem uma política pública de incentivo que aqueça esse mercado. Né? Então, por exemplo, quando eu estou no processo de reciclagem, o meu produto é taxado da mesma forma que um produto não reciclado. Eu estou no mesmo patamar. Como fazer isso girar diferente? Quem é o município que quer perder imposto? Ninguém quer perder imposto. Então, equalizar isso é fazer com que essa cadeia cresça para poder a gente equalizar essa questão dos impostos, né? Fazer com que a gente tenha
facilidade de financiamento, a gente tem linhas de financiamento. Agora, por exemplo, a gente tem aí a lei da reciclagem, né? Então a gente vai vendo essas políticas surgirem, né? Mas o que o empresário hoje mais busca é falar assim, poxa, eu tenho uma isenção aqui porque eu despoluo, entendeu? Sim, exato. Então, assim, não é ainda uma coisa concreta, mas deveria ser. Deveria ser. O que falta para o Espírito Santo ser uma referência aí em relação, a referência nacional, pelo menos, em relação à sustentabilidade? Olha, o Espírito Santo, com certeza, já é uma referência. Já é? Já é uma referência. Se pensar que é o único estado que tem um fundo soberano, né, que vai beneficiar ali startups, que vai beneficiar empresas, né, no processo de descarbonização, por exemplo, que a gente tem o nosso plano de descarbonização, o Net Zero, né? Nós temos o plano de mitigação. Então, a gente está muito à frente de muitos estados. Então, eu desde que eu trabalho com resíduo, nós tivemos a nossa política estadual de resíduos sólidos, por exemplo, antes da política nacional. Sim. Né, que a nossa política é de 2009, a política nacional é de 2010. Então, a gente que milita nessa área há muito tempo, a gente sabe dos nossos potenciais. Quando a gente vai, por exemplo, onde que está a maioria dos lixões no Brasil, né? Se eu pensar assim, está muito mais no Nordeste e no Norte. Sim. Né? E eu penso no Sudeste, eu penso no Sul, e a gente vê uma evolução muito maior nessas tecnologias de aterro sanitário, nas tecnologias limpas, né? Então, no desenvolvimento. Então, eu acho que eu não vejo o Espírito Santo fora disso, estando na região Sudeste, sabe? Há um trabalho hercúleo, assim, do nosso governo, e eu sou muito fã exatamente por isso, por colocar o Espírito Santo neste patamar de desenvolvimento, da inovação, quanto que a gente avançou nesse processo de inovação, nos financiamentos dessas, através desse fundo, né, esse fundo soberano. Então a gente é diferenciado, sabe? E a gente tem que se valer disso. Sim, e tem um viés aí de redução da desigualdade social também, né? Que eu acho que a gente tem que levar em conta. Quando a gente fala assim, e aí eu falo muito dos ODS, né? A gente traz os ODS para essa conversa, né? Porque a nossa política, quando a gente olha os ODS, que é esse pacto aí 2030, a gente está há 5 anos de chegar em 2030, né? E, bom, foi anunciado que a gente saiu aí da linha da pobreza, né? Exato. Da linha da fome, né? Então a gente saiu da linha da fome. Isso está totalmente vinculado a um ODS. Quando eu trabalho educação, eu estou vinculado ao ODS. Quando eu trabalho, penso em cidades mais sustentáveis, eu estou dentro do ODS. Né? A gente precisa sim difundir mais, trazer coisas mais concretas e mais reais. Né? Não estou aqui romantizando, né? Mas é nesse princípio onde nem é romantismo, isso é necessidade, né? Não, parece que é uma exato, coisa, ou a gente faz isso, abraça a árvore, pois né? ou a gente faz isso, ou a gente não vai ter mais futuro, né? Acho que a questão passa muito por aí, muito né? Por aí, a gente se vê dentro de todo esse processo que a gente se colocou. Sim, exato. Né? E Mirella, diante disso, existe a possibilidade de formar líderes, pensar em formação de líderes empresariais aí com uma visão sustentável? Olha, eu posso dizer que há muito esse movimento. Né? E funciona? Vai adiante? Ou a coisa ainda é vista? Depende muito. Lógico, Mirella, você trabalha aí na área ambiental, então você está muito conectada com isso. E os outros mercados, como é que tá? Os outros setores, exatamente, né? Como é que estão? Cada setor vai ali trabalhando e difundindo as suas melhores práticas, o que deveria, né? Então, assim, eu acredito, quando a gente fala em um bom líder hoje, é um líder que olha para isso. Né? Se eu tenho um líder de uma empresa, eu vou ter que olhar para isso. Você tem um viés aí em redes sociais, aí que eu fiquei sabendo. Mas eu não sou blogueira, não. Como é que a gente pode utilizar as redes sociais, aí, pensar na utilização de redes sociais para a promoção da sustentabilidade?
Olha, a rede social para mim, eu trabalhei muito tempo com comunicação, é um excelente veículo, desde que a gente consiga transmitir as coisas que são reais. Não é fazer greenwash na rede social, porque a gente vê muito isso, né? É você entender o que você pode, de fato, mobilizar e que mobiliza, né? Não adianta você fugir dessa realidade, né? Quantas pessoas vão ouvir vocês através de um podcast que é difundido aqui no estado. Hoje a gente tem muito essa evidência, né, de como a gente pode fazer a comunicação fluir através de vários mecanismos. A rede social é um deles. Sim. Né? A gente tem até mesmo, né, o olho no olho. Tem muitas formas de difundir a informação. Né? Agora, a gente tem que ter muito bem estabelecido uma comunicação de qualidade, né, também. Principalmente. Né? Que trate da verdade. A gente, cara, tem absolutamente de tudo na rede social, meu Deus. Né? Exato, a gente tem absolutamente de tudo. Eu posso falar, né, enfim, mas a gente que está nessa área vê muita besteira, né? As pessoas falam muita coisa, mas também há muitas redes qualificadas. Sim. É você olhar e entender um pouco da coisa, né? Discernir mas que uma a informação coisa de outra. ficou muito mais acessível, claro que ficou, entendeu? A gente tem que se valer disso. Mirela, como é que você se especializou aí na área de sustentabilidade? Como é que você chegou Muita gente nisso? falava assim, você é engenheira, né? Pois é. Não, eu não sou engenheira. Eu sou administradora, mas eu comecei na marca, né? Minha trajetória, né? E trabalhando muito, principalmente, foi o viés que eu escolhi, né? A questão dos resíduos. Eu me envolvo demais, muito mesmo, em vários conselhos, em vários debates. Eu estou ali, mesmo que eu não tenha uma participação muito ativa, porque é muita coisa que a gente tem para se envolver. Né? Então, a gente tem hoje os conselhos, a gente tem os sindicatos, a gente tem a própria Federação da Indústria, né, que tem um conselho específico, do qual hoje eu presido esse conselho, o próprio Sindicato das Indústrias, né, a gente tem muitos fóruns que tratam desse assunto, né, muita gente falando de sustentabilidade, os fóruns de ESG. O governo, por exemplo, tem uma universidade, né, que está tratando neste momento desse tema, né, e difundindo esse tema com os seus servidores públicos, né. É muita coisa acontecendo e, principalmente, muitas organizações não governamentais envolvidas com não só o tema, né, inerente ao meio ambiente, principalmente do social, quanto que a gente movimenta enquanto instituição. Né? A gente movimenta muito nesse país, né? Então é um veículo muito importante. As organizações não governamentais, o que elas fazem nas periferias, o que elas fazem para difundir informação. Você tem absolutamente um universo, sabe? Ainda temos muito que classificar isso, sim. Mas é nesse processo que a gente está. Eu posso dizer que eu sou muito otimista. E qual é o seu sonho aí? Vamos pensando nesse otimismo, daqui a 10 anos, como é que você vê o Espírito Santo pensando na questão da sustentabilidade? Olha, imagina se todas as políticas públicas forem implementadas. Isso é impossível se tudo que a gente pensou aqui no Espírito Santo, no reflorestar, né, na questão dos mananciais, na questão da retenção das águas de chuva, na questão dos recursos hídricos, dos recursos atmosféricos, né, é possível? Cara, é uma tarefa complexa, né? Como que a gente vai trabalhar o desenvolvimento e a sustentabilidade? Lado a lado. Lado a lado. Entende? Ou a gente pode mudar, ou a gente pode entrar numa catástrofe, né? A gente pode ter mais... a gente pode ter mais desastre natural acontecendo. A gente tem... Né, o que aconteceu no Sul? Sim. Né?
tem que pensar nessas coisas, sabe? A gente precisa entender que a gente precisa crescer, que precisa de emprego, que precisa de recursos naturais, mas que a gente precisa também ter esse olhar, né, de como vou fazer isso para que a gente tenha um mundo mais equilibrado, né? Eu estava ouvindo uma empresária essa semana e ela falou, né, do que ela trabalha na instituição que ela é a CEO, ela usou a palavra equilíbrio. E é isso, sabe? Como fazer tudo isso se equilibrar? Como que a gente pode fazer isso se não se envolver de fato? Então, assim, eu acho que a gente não pode se acovardar, né? A gente precisa fazer parte desse discurso, a gente precisa fazer parte das discussões inerentes a isso. Não dá para ficar de braços cruzados, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa na minha residência, preciso, se tem uma associação de catador que eu possa entregar meu resíduo, eu preciso colocar meu resíduo de forma mais limpa para esse mercado, eu preciso participar das reuniões da minha associação de morador, sabe? Eu preciso me envolver com as instituições não governamentais, né? Não dá para a gente fazer nada se a gente não tiver envolvimento. Tá certo. Né? Então, assim, o meu grande pensamento de futuro é esse, sabe, do envolvimento e quando eu vou fazer uma reunião de conselho, uma reunião de sindicato, eu fico triste que são as pessoas, né, mais interessadas, às vezes elas não comparecem. Como que eu faço um sindicato da indústria de reciclagem acontecer se os recicladores não estiverem lá? Se eles não se importarem com esse mercado, se eles não opinarem nas políticas públicas. Eu não consigo. E olha, eu não sou dona de empresa, né? Mas ter esse olhar de dono, claro que fez a diferença na minha carreira, dentro, né, da marca ambiental que eu estou há muitos anos, né? E abraçar essa causa fez a diferença na minha carreira, né? Então, eu hoje, quando eu vejo um jovem dedicado e quer fazer acontecer, cara, eu bato palma, entendeu? Agora, também tem a geração neném, né? Tem disso. Infelizmente, temos disso. Né? Todo mundo quer escalar rápido na internet, né? Pois é mais fácil. Mais fácil, exatamente. Tá certo, Mirela. Foi um prazer te receber aqui no Pods, né, o podcast do Espírito Santo. Eu fico honrada. Nós é que agradecemos muito e que a sua trajetória continue aí inspirando empresários, né, empreendedores, líderes, né, e os jovens aí que estão chegando nesse universo, pensem na sustentabilidade como um caminho aí. Muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigada a vocês. E o Pods fica por aqui, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Até o próximo. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.